A Guerra Fria dominou os assuntos globais por quase meio século. Das cinzas da Segunda Guerra Mundial, um novo conflito emergiu, colocando os Estados Unidos e seus aliados contra a União Soviética e seus estados satélites. Não era uma guerra tradicional com soldados se enfrentando em campos de batalha. Em vez disso, era uma guerra de ideologias, uma batalha entre capitalismo e comunismo. Os Estados Unidos, uma república democrática, defendiam a liberdade individual e os mercados livres. Buscavam conter a expansão do comunismo, vendo-o como uma ameaça à liberdade e à democracia em todo o mundo. Do outro lado estava a União Soviética, um estado comunista governado por um único partido. Os soviéticos procuravam espalhar sua ideologia e influência, acreditando em um mundo onde os trabalhadores controlavam os meios de produção. Essa divisão ideológica dividiu o mundo em dois campos. A Europa Ocidental, alinhada com os Estados Unidos, formou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949. A União Soviética respondeu criando o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar das nações comunistas da Europa Oriental, em 1955. O palco estava montado para um longo e tenso impasse. As sementes da Guerra Fria foram plantadas, mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Na Conferência de Yalta, em 1945, os líderes aliados se reuniram para discutir a ordem pós-guerra. Embora acordos tenham sido alcançados, as tensões fervilhavam sob a superfície. A União Soviética, tendo suportado o peso da agressão nazista, procurava garantir suas fronteiras e expandir sua influência na Europa Oriental. Os Estados Unidos, cautelosos com as intenções soviéticas, visavam limitar a expansão do comunismo. Essa diferença de objetivos levou à divisão da Europa. Winston Churchill descreveu famosamente essa divisão como uma cortina de ferro descendo pelo continente, separando o leste do oeste. Atrás dessa cortina, a União Soviética exerceu controle rígido sobre seus estados satélites, suprimindo a dissidência e impondo o regime comunista. A Guerra Fria se intensificou com o bloqueio de Berlim de 1948 a 49. A União Soviética bloqueou o acesso a Berlim Ocidental, que estava localizada profundamente dentro da Alemanha Oriental, controlada pelos soviéticos. Em resposta, os aliados ocidentais lançaram a Ponte Aérea de Berlim, um maciço transporte aéreo de suprimentos para a cidade sitiada. Este evento solidificou a divisão da Alemanha e da Europa e marcou uma perigosa escalada na Guerra Fria. A Guerra Fria foi caracterizada por um estado constante de tensão e pela ameaça sempre presente de aniquilação nuclear. Ambas as superpotências engajaram-se em uma corrida armamentista frenética, acumulando vastos arsenais de armas nucleares. O desenvolvimento da bomba de hidrogênio na década de 1950 aumentou significativamente o potencial destrutivo dessas armas, tornando os riscos assustadoramente altos. O medo de uma guerra nuclear permeava todos os aspectos da vida durante a Guerra Fria. Exercícios de abaixar e cobrir tornaram-se comuns nas escolas, enquanto famílias construíam abrigos antiaéreos em seus quintais. A ameaça de destruição mútua assegurada, IMAD, serviu como um dissuasor para o conflito direto entre as superpotências, mas também criou um clima de medo e incerteza. Em vez de se envolverem em uma guerra direta, os Estados Unidos e a União Soviética lutaram uma série de guerras por procuração. Esses foram conflitos nos quais cada superpotência apoiava lados diferentes, muitas vezes fornecendo armas, treinamento e financiamento para seus respectivos aliados. A Guerra da Coreia, 1950 a 53, e a Guerra do Vietnã, 1954 a 75, foram duas das guerras por procuração mais significativas da Guerra Fria, resultando em milhões de baixas.